Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós estamos falando, esse mês, estaremos ministrando sobre a importância de servir. E eu quero começar trazendo uma essência, a essência do serviço. E para nós entendermos o serviço, nós temos que entender o serviço na pessoa do Senhor Jesus. Para nós entendermos a essência do serviço, nós temos que olhar para Jesus. Tudo que nós queremos para a restauração da minha vida, da tua vida, nós temos que olhar para a pessoa do Senhor Jesus. E aqui, a palavra do Senhor, ela fala que Jesus, na eternidade passada, subsistindo como Deus, então sempre foi Deus. A palavra sempre existiu, mas ele se esvaziou, quinoses, ele se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E na figura humana, foi obediente até a morte de cruz. Queridos, eu quero olhar para esse texto para entender o que Deus quer nos ensinar sobre servir. Primeiro, quando Jesus veio ser o modelo da humanidade, veio ser o resgatador da humanidade, o salvador do mundo, precisava ser um homem modelo, precisava ser um homem perfeito, porque precisava ser um sacrifício perfeito para resgatar a humanidade. E aqui, quando Jesus ele foi tomar a forma humana, fala que antes dele assumir a forma humana, diz a palavra do Senhor, versículo 7, ele esvaziou, assumindo primeiro a forma de servo, tornando em semelhança dos homens. Preste atenção, o propósito de servir aconteceu antes da experiência da existência. Primeiro, ele tomou a forma de servo, para depois nascer no ventre de Maria. Nós vemos que o propósito chegou antes dele se tornar, dele passar a ser, dele começar no embrião até um nenê, crescer como criança, antes dele entrar na jornada da existência humana, ele primeiro assumiu, ele foi visto na forma de servo. O que quer dizer, queridos? Que aos olhos do Pai, porque o servo aqui é doulos, doulos é escravo, é um servo que se sujeita totalmente à vontade de outro. E Jesus ele veio mostrar que a figura humana, que ele veio mostrar como homem perfeito, primeiro tinha que ser servo. Primeiro tinha que ter essa forma de servo. Quer dizer, a forma de servo, porque aos olhos, a forma é a maneira como você é visto. Presta atenção. A maneira como ele foi visto na eternidade, antes de ser trazido na forma humana, foi o servo. E eu quero falar para você, que não é diferente comigo, com você. Antes de você nascer, já tinha o propósito da sua existência. Deus primeiro concebeu o propósito para depois trazer você à luz. Isso é um fundamento do serviço. Por quê, queridos? Porque nós temos que entender claramente que nós nascemos para um propósito. E esse propósito inclui servir.
Porque o propósito, o que é viver o propósito? É servir com os teus talentos no lugar certo e no tempo certo. Quando você encontra o tempo certo, o lugar certo, e você começa a servir com os teus talentos nesse lugar, nessa geração, você entra no teu propósito. E o propósito vem antes de nós sermos gerados. Jeremias 1:5, um texto que todo mundo gosta. O Senhor fala para Jeremias: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Preste atenção. Antes de Deus trazer ele na barriga da mãe, Jeremias falou assim: eu já te conhecia. Já te conhecia antes de você entrar na barriga da tua mãe. Antes de você ser fecundado, eu já te conhecia. E eu já tinha separado para você as nações, para que você fosse o meu profeta às nações. O propósito vem antes do nascimento. O propósito vem antes do nascimento para Jesus, para mim e para você. Por isso eu quero hoje desafiar todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, a você falar: Deus, eu preciso entrar no meu propósito. Eu preciso entrar no meu propósito. Jesus, ele estava sendo servo do Pai. E eu falo, queridos, que a humanidade, ela precisa entender que Jesus, ele foi um modelo perfeito. Efésios 4:13 fala assim: até que todos nós cheguemos juntos, todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida completa de Cristo. Então quer dizer que Jesus, ele é o homem perfeito. A medida dele é a medida completa. E não só ele é o homem perfeito, mas ele não está inalcançável. Pelo contrário, até que todos cheguemos. Você pode chegar, eu posso chegar. E mais ainda, a palavra subentende que nós vamos chegar juntos, até que todos juntos cheguemos nessa unidade de servir uns aos outros nos seus dons. Nós vamos levando uns aos outros até ao modelo do homem perfeito. O que Jesus tem a ver conosco? 1 João 4,17, a parte B do versículo fala assim: assim como ele é, tal somos nós neste mundo. Assim como ele é, somos nós neste mundo. Tanto ele é no sentido daquilo que ele viveu, quanto ele é no sentido dele estar hoje nesse lugar de santidade, glorificado. Assim como ele é, tal somos nós na eternidade, no reino vindouro, não, neste tempo e neste mundo. Então nós vemos que Jesus, ele é um modelo para nós perfeito. E quando ele fala de si mesmo, ele fala Mateus 20:28, ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu quero trazer como introdução que você nasceu para servir. Você nasceu para servir. Servir a quem, querido? Servir a Deus. E é um serviço ainda na qualidade de doulos, na qualidade de um serviço de sujeição total. Não é um serviço assim que eu faço o que eu quero, não é, eu ofereço o que me dá vontade, não. É um serviço total. E eu quero falar dentro dessa revelação, que se Jesus é perfeito, e se nós estamos olhando para Ele, e se Ele nasceu para ser doulos do Pai, escravo do Pai, então todos nós nascemos para ser escravos também. Sabia disso? Todos nós nascemos para ser escravos. A gente tem uma leve ilusão de querer ser livres. A gente quer ser livre, fazer o que quer, ir onde quer, falar o que quer, gastar o que quer. A gente quer ser livre, ter a vida que quer. Nós queremos ser livres, nós queremos escolher. Mas a palavra fala que
nós nascemos para ser servo. Antes de você nascer, você já foi estabelecido na sua identidade, servo de Deus para um propósito. Fala para o teu irmão assim: você é servo de Deus para um propósito. Então a palavra que fica aqui, algumas verdades que eu quero trazer rapidamente. Não há liberdade sem ser servo. Não tem liberdade sem ser servo de Deus. Não tem pessoas livres se não forem servos de Deus. Nós sempre seremos, se não formos servos, verdadeiramente se não formos servos de Deus. Presta atenção, nós vamos estar sendo servo de alguma coisa. Ou escravo de alguma coisa, ou escravo de alguém, ou de muitas coisas, ou de muitos. Quando você não submete a Deus, você vai ter um desejo de submeter a algo. Às vezes você é escravo de você mesmo, é escravo da tua arrogância, é escravo do pecado, é escravo, às vezes, dos valores demoníacos, é escravo do dinheiro, é escravo do sexo, é escravo da mentira. Você pode ser escravo de tanta coisa. Escravo do outro, na dependência do outro, escravo de medo, escravo de traumas. Nós nascemos para sujeitarmos a alguém. Presta atenção, queridos. E quando você não se sujeita a Deus, você acaba entrando em outras sujeições. Se Jesus não é o Senhor, outros senhores se senhoriam de você, se assennoriam de mim. É por isso que nós temos que entender a essência do serviço. Que eu nasci para servir. Eu nasci para servir. Você nasceu para servir. Outra verdade que eu quero deixar sobre isso. Se nós nascemos para servir, não adianta a gente achar que tem felicidade sem estar servindo a Deus. Não tem prazer, não tem felicidade. É por isso que a gente tenta preencher com tanta coisa, porque não tem prazer que te preencha, a não ser se sujeitar àquele que o fez. O que preenche a gente, assim, né? O Jesus fez uma simbologia em João 3,34, quando ele fala, a minha comida que sacia, que preenche, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, e fazer o propósito, servir para o propósito daquele que me enviou. É isso que me preenche, é isso que me satisfaz. Eu quero desafiar você que quer ser feliz. Você precisa entrar num local de sujeição. Você que quer ter prazer nessa vida e sair da tristeza, da depressão, Deus está te chamando para servi-lo. Deus quer que você entre nesse lugar onde você vai se render a Ele. E você vai encontrar prazer, vai encontrar completude. Se Jesus foi perfeito, completo, onde que nós seremos completos? Servindo, na forma de servo. Eu quero falar que não tem bem-estar se não tiver um coração de servo. Não tem um bem-estar quando o alvo, quando eu sou o centro. Queridos, quando nós somos o centro, nós vamos aumentando um vazio existencial. Enquanto mais o homem está focado nele mesmo, mais vazio ele se sente, mais infeliz ele fica, mais depressivo, mais sujeito aos medos, às fraquezas, às tentações. Enquanto mais nos sujeitamos a Deus, mais preenchidos, mais fortes, mais alegres. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo que teme ao Senhor. Quando nós nos sujeitamos a Ele, entramos nas bem-aventuranças. Amado, bem-aventurança é um termo que é muito mais do que feliz. Alguns traduzem felizes, mas feliz no grego é makar. Bem-aventurados é macários. Os
eruditos da época, eles traduziam que eram 5 vezes felizes. Ó, quão felizes! Quando fala bem-aventurado. E fala bem-aventurado é o povo que teme ao Senhor. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Ó, quão felizes são! 5 vezes felizes. 5 vezes mais felizes do que qualquer um. É o povo que teme ao Senhor. Que o seu Deus é o Senhor. Que Ele está governando a sua vida. Se você quer ser feliz, você precisa servir ao Senhor. E a palavra vai falar, queridos, que nós temos que servir a Deus com consciência e com alegria. Salmo 100, versículo 2 e 3. É um salmo muito lindo, que fala no versículo 2, Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a eles com cânticos. Nós conhecemos muito bem Salmo. Versículo 3, por quê? Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quando eu sei que eu sou dele, quando eu sei que eu sou ovelha do seu pastoreio, quando eu sei que ele é Deus e dele somos, quando eu tenho consciência e eu sirvo a ele, porque ele é o meu Criador, que me criou para o meu bem, para um propósito, para andar comigo, para me ajudar a cumprir esse propósito. Porque seria muito difícil, Deus me dá um propósito e falar, faz. Mas Ele dá um propósito para mim e para você, e Ele fala, façamos. Jesus, quando falou para os discípulos, Ele disse assim, façamos a obra daquele que me enviou. Façamos. Ele não está mandando você fazer, Ele está falando assim, eu vou entrar com você. Eu te dei algo grande, algo excepcional, algo maravilhoso. Eu te dei dons, talentos, eu te dei uma história, eu te dei capacidade, eu te dei habilidades, eu te dei conhecimento, para que comigo você faça coisas grandes. Façamos a obra daquele que nos enviou. Lá em João 9, versículo 3, enquanto é dia. Amado, isso é maravilhoso, porque além de receber um grande desafio, um grande sonho, a gente recebeu um grande Deus. Além de receber um grande Deus, a gente recebeu um grande companheiro. E quando você entra no teu propósito, escuta aqui, você começa a desfrutar dele, porque você começa a tocar o coração dele. Quando você fala, Deus, eu vou te servir na minha geração, no lugar certo, no tempo certo, com aquilo que o Senhor me deu. E quando você entra nesse lugar de obediência, você começa a desfrutar daquele que é o companheiro do propósito. E aí a coisa fica mais gostosa ainda. E aquele serviço que deveria ser um peso, se torna uma alegria. Servir o Senhor e vai ser com alegria. Quando você consegue se conectar nesse lugar de dependência de um propósito e do Deus do propósito, você consegue se conectar com alegria, servir ao Senhor com alegria. Queridos, mas eu quero falar, também fala Romanos 12, 11, versículo que eu gosto muito, fala, não sejais vagarosos no cuidados, mas sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você serve com alegria? Você serve com fervor? Fervor é algo que está fervendo, algo que está, algo que é quente, foi aquecido no fogo, está borbulhando, tem movimento, está quente, é intenso. Se pegar queima, se pegar, frita, está fervendo. Sirva ao Senhor, não vagarosamente, relaxadamente, mas fervorosamente. Fervorosamente, sirva ao Senhor no teu espírito. Não é assim, eu tenho que fazer, tá bom, vou fazer. Não, tem que ir, eu vou. Não, queridos, não. Todo coração, porque Ele merece. Agora eu quero falar o desafio, porque na verdade é fácil a gente olhar para Deus e falar que Ele merece. Amém, gente?
É fácil você olhar para a misericórdia de Deus e falar que Ele merece. É fácil você olhar para os livramentos que Ele tem te dado e falar que Ele merece. Mas sabe aonde Ele se revela? Nas pessoas, nos relacionamentos. Aqui fica difícil. Porque sabe aonde que o meu serviço é demonstrado? O meu serviço a Deus é demonstrado no homem. 1 João 4,20 fala: se alguém disser, eu amo a Deus, e não amar o seu próximo, é um mentiroso. Porque é fácil falar assim, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu estou de bem com Deus, e está de raiva com todo mundo. Tem mágoa do pai, da mãe, do vizinho, do pastor, do conselheiro, né, do patrão, tem raiva de todo mundo. Mas com eu e Deus, mil maravilhas. Meu negócio é com Deus. Sou até desigrejado porque gente dá problema. Então eu prefiro ficar na minha casa, assistir meus cultos lá, porque eu e Deus estamos assim, ó. Não existe desigrejado, sabe por quê, queridos? Porque a igreja é mutualidade, servir uns aos outros, aconselhar-vos uns aos outros, exortar-vos uns aos outros, amar-vos uns aos outros, instruir-vos uns aos outros. É na mutualidade que a igreja é levantada, tete a tete, olho no olho. Não é nada na internet não, meu irmão. Você que está nos assistindo, eu sei que você não pôde vir hoje, ou já veio no culto de manhã e está assistindo de novo. Mas o lugar da igreja é quando nós estamos juntos. Esse é o local, quando nós estamos juntos. Quando você está em casa, você recebe a ministração. Mas quando estamos juntos, o óleo é derramado. O óleo é derramado. Quando os irmãos estão em união, o óleo desce. Tem uma unção diferenciada. Tem uma atmosfera diferenciada. Assistir o culto em casa comendo pipoca é uma coisa, assistir aqui adorando é outra. Tem uma atmosfera diferenciada. Deus se revela neste lugar. No ajuntamento dos santos, a glória vem. Por quê? Porque agrada o coração de Deus. Só por causa disso. Queridos, então não adianta fala assim, aquele, 1 João 4,21, aquele que diz que ama a Deus, que ame o seu irmão. Que ele diz que serve a Deus, que sirva o seu irmão. Deus se revela em todos os relacionamentos. Vai pegar para você aí. Fala para o teu irmão assim, vai ficar pior agora. Fala para o teu irmão, vai ficar pior agora. Mas não saia da igreja, por favor. Se disfarçar, falar que vai beber água e sair, eu já vou entender que você é um crente fujão. Mateus 25, 40 e 45, Jesus ele deu uma parábola, ele falou assim nessa parábola. O rei responderá e lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. E no versículo 45 ele fala assim, então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Deus se revela em cada relacionamento. Quando o Saulo perseguia a igreja, em Atos 9:4, o Senhor falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Achava que a igreja era uma facção herética que tinha surgido naquela época, o povo do caminho. Mas o que acontece? Jesus falou assim, se você persegue alguém, você persegue a mim. Se você faz mal para alguém, você faz mal para mim. Se você trata alguém bem, você me trata bem. Agora, eu pergunto, dentro desse leque de relacionamento que nós temos, porque nós nos relacionamos todo dia, toda hora, com conhecidos, com desconhecidos. Gente, eu não sei vocês, eu acho que eu já acostumei, ou porque eu sou pastor, eu ando na rua e cumprimento todo mundo. Porque eu não sei se a pessoa me conhece ou não, eu falo, tudo bom? Aí se a pessoa olhar 3 segundos, eu falo tudo bem. Se ela olhar 5, eu falo do Pai do Senhor. Pai do Senhor. E se ela der paz do Senhor, eu já falo assim, Espírito Santo, revela o nome, porque agora vai me conhecer, eu não sei nem o nome. Então, o que acontece, amado? Quando você é cristão, tem que estar sorrindo. Rapaz, a gente não tem nem lugar para pecar, sabia disso? A gente vai para outro canto do Brasil, chega lá, tem um crente que te conhece. Você não tem lugar para pecar, porque, não só porque te conhece, sabe por quê? Porque você representa Cristo aonde quer que você vá. Cristo está nas pessoas.
Cristo é visto nos pequeninos, quando eu faço para qualquer um. Queridos, eu gosto de gente, porque Jesus se revela em gente. Cada um de nós é um pedaço de nós. Se você imaginar que todos nós saímos de um só, se nós saímos de um só, eu sei que parece que não é, né? Porque é bem diferente, né? Um é moreninho, né? Outro é gordinho, outro é loirinho, mas saímos de um só. Então, quem que são as pessoas? Pessoas são uma parte de mim fora de mim. É uma parte de mim fora de mim, primícia da criação. Que Deus tem um plano, tem um projeto. Que Deus ama profundamente, mesmo que seja um pecador, mesmo que seja um ateu, mesmo que seja alguém terrível, Deus ama. Um amor incondicional. E se eu entender essa verdade, eu vou começar a servir a Deus em todos os relacionamentos. Em todos os relacionamentos. Nós selecionamos quem nós queremos amar. Selecionamos quem queremos cumprimentar. Gente, feio é nojento. Você, sabe, você passa e não olha no olho, entra no elevador, olha para baixo. Passa perto de um irmão, atravessa a rua do outro lado. Entra na igreja, depois que começou o louvor, para não cumprimentar os outros. Sai antes da bênção final, para não dar Pai do Senhor para ninguém. Parece que vai pegar doença ali, ó, tem toque. Amado, eu já preguei aqui outro dia. Deus falou que era para nós termos ósculo santo. Era para nós abraçarmos aos outros, beijarmos aos outros. Porque a igreja é afetuosa. A igreja se ama. O corpo cuida do corpo, porque o corpo protege o corpo ama o corpo. Se não for assim, o corpo adoece. Se o meu corpo não quiser cuidar de uma infecção na minha unha, o dedo cai. Meu corpo ama o meu corpo e trabalha para o meu corpo. Nós somos um só corpo. E precisamos deixar fluir esse serviço, porque se eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus servindo aos meus irmãos. Já me empolguei muito, preciso ainda de 2 horas de pregação. Quando Jesus foi falar para Pedro, se Pedro o amava, vocês lembram? João 21, 15 a 17. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Então, cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Entra no propósito de servir. A mesma pergunta pode ser feita para você hoje. Você ama? O teu amor vai ser demonstrado o quanto você serve. O teu amor vai ser demonstrado o quanto você ama. O quanto você se doa. Presta atenção, queridos. A ilustração nossa é que nós somos uma fonte e um rio de águas vivas. Um rio de águas vivas é água corrente. Flui. Deus nunca mandou ninguém ser água represada. Água parada apodrece. Tem pessoas que são acumuladores, só querem, só recebem, só receberam. Amado, você não é um acumulador, você é uma fonte. Você é um rio. Você é um liberador de águas vivas. Você é uma fonte de amor, você é uma fonte de vida, uma fonte de generosidade, uma fonte com os teus talentos, uma fonte com os teus recursos. Você é uma fonte, você é uma fonte. Água parada está podre. Água parada não presta. Deus não chamou você para ser água parada. Água parada é os acumuladores, querido. Só vem. Você vem e vem sempre. Pede para todo mundo ajuda, pede para todo mundo socorro, pede para todo mundo, espera de todo mundo, mas não dá para ninguém. É um insaciável. É os 2 filhos da sanguessuga, né, pastor Aristeu? Está lá em Provérbios 30. Sanguessuga tem 2 filhinhos. Um é dá e o outro é dá. Porque um é gordinho e o outro é gordão. Um é dá, o outro é dá. Então e nós muitas vezes a gente está que nem os filhos da sanguessuga, só querendo receber. Meu irmão, você nasceu para servir. Eu vou falar isso umas 20 vezes nesse culto. Você nasceu para servir. Você nasceu para servir. O serviço nasceu antes de você.
O serviço nasceu antes de você. O teu propósito nasceu antes de você. Conheça o teu propósito. Eu tenho um texto que eu quero citar, Colossenses 3:23, fala assim, ó: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, porque a Cristo, o Senhor, é que você está servindo. Colossenses 3:23, vou repetir para você que quer anotar. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor, quando estiver fazendo para os homens, porque receberá a recompensa e a herança dessa atitude do Senhor, porque é Cristo, o Senhor, que você está servindo. Então eu estou trazendo um fundamento, porque a gente vai falar o mês todo, os pastores vão falar muito aqui sobre servir, mas eu quero trazer um fundamento, que servir faz parte de identidade humana. Serviço faz parte da existência humana. Ser generoso, doador, ser fonte, faz parte da identidade de Cristo. Ele fala, eu não vim para ser servido. Você que gosta de ser servido, escuta aqui, ó. Jesus falou assim, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Porque tem gente que também é tão dodói, porque quando não é servido, meu Deus, você nunca vai ser completo desejando que o outro faça para você. E outra coisa, sempre quando você está servindo, Deus vai levantar pessoas para te socorrer, para te estender a mão. O próprio Deus vai estar em teu favor. Meu Deus, se você fizer a semeadura do serviço, não vai te faltar nada não, meu irmão. Porque o Pai é o recompensador de toda semente de serviço. E eu quero depois no final fazer um desafio, mas deixa mais para frente. Eu quero falar sobre nós servimos a Deus servindo em cada relacionamento, mas também nós servimos a Deus em 5 esferas de serviço dentro da igreja. Eu quero ler Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, nós temos 5 serviços do corpo de Cristo para servir o mundo na cultura do reino. 5 serviços do corpo de Cristo para o mundo, para introduzir uma cultura. E a palavra fala que nós temos oficiais, deveríamos ter oficiais treinadores. Oficiais treinadores são aqui pessoas que são levantadas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E fala que são os 5 ministérios, são 5 esferas de serviço. Para que esses treinadores vão estar capacitando, fala ali, aperfeiçoando os santos para o serviço do seu ministério. Mas preste atenção, sabe o que é aperfeiçoando os santos? A palavra é catartismo. Catartismo é capacitação no grego. Então a palavra fala que os oficiais, treinadores que Deus levanta, é para capacitar cada um do corpo de Cristo. O que é capacitação, queridos? Capacitação é transferência de informação, e capacitação é transferência de poder. Capacitação é quando você traz para a pessoa, libera para a pessoa conhecimento e recursos intelectuais para valores, e recursos espirituais, para desenvolver um ministério, que é um ministério santo e espiritual. E a palavra fala que esses 5 treinadores diferenciados, eles capacitam toda a igreja, para essa igreja, não só para essa igreja ser levantada e servir dentro da igreja,
Essa igreja vai ser levantada para servir em qualquer lugar. O apóstolo, fazer um resumo muito rápido. O apóstolo, ele vai treinar pessoas que vão se apaixonar por conquistas de territórios, que vão, trabalhar com o envio de missionários, o levantar de novas portas, novas igrejas. O apóstolo, o profeta, ele vai ativar pessoas nos dons, no sobrenatural. O profeta, ele faz um processo de uma ativação nos dons para fortalecer a igreja, para esse sobrenatural. Também fala ali dos evangelistas que vão treinar a igreja para ganhar almas, se apaixonar por pessoas, atrair pessoas, consolidar pessoas. Os evangelistas vão ser treinados para ser apaixonado por gente e ganhar gente para Jesus. E vai treinar toda a igreja para isso. Os pastores vão treinar pessoas para cuidar, para aconselhar, para abraçar. Os pastores vão treinar pessoas para estar nos grupos pequenos, pastoreando em grupos pequenos, pastoreando onde você estiver. Os mestres vão capacitar pessoas para ter instrução, para ter ensino, para ter profundidade, para ter revelação. Então nós vemos que os 5 oficiais treinadores, eles capacitam toda a igreja para o serviço. O que eu quero dizer, queridos? Que dentro do teu chamado, escuta aqui agora, presta atenção. Dentro do teu chamado, você vai se encaixar em um ou até 2 desses ministérios. Dentro do teu chamado, você vai se identificar. Por quê? Porque você, não necessariamente você vai ser o profeta de ofício, mas às vezes você foi chamado por Deus para ter um ministério profético, para ser uma pessoa sensível no mundo espiritual. Eu conheço pessoas que têm os olhos abertos, vê o mundo espiritual aberto. Eu amo esse povo doido, assim, que vê tudo ao vivo e a cores. E me identifico muito com o profético. Então nós vemos que tem pessoas que vão se identificar com o ensino, que vão se identificar com profundidade, que vão entrar na Bíblia e que vão mergulhar com o Espírito Santo ali, para entrar em fundamentos profundos dentro da palavra. Então nós precisamos entender o que eu fui chamado para ser treinado, porque eu tenho que ter um serviço para o mundo, para levar uma cultura do reino. Então a gente vem para a igreja não para ficar gordo espiritualmente. Vocês vêm para a igreja para ser treinados, para conquistar o mundo lá fora, para atingir todas as esferas, para implantar. Quando o Senhor fala do chamado e do propósito do reino de Deus, Ele fala em Isaías 9, versículo 6, o governo vai estar nos ombros desse menino que nasceu, que um filho se nos deu. O governo vai estar nos ombros desse menino. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que o crescimento do seu reino não tenha fim, para que o crescimento da paz do seu reino não tenha fim sobre o seu trono, para o firmar e o estabelecer em juízo e justiça para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse versículo dá base para falar que o reino de Deus veio para crescer. O reino de Deus é como 3 medidas de fermento. Cresce, meu irmão, cresce rápido. O reino de Deus tem um chamado para crescer. Igreja que não cresce é uma igreja doente. Um organismo que não cresce, ele está doente. Uma criança que não cresce, ela está doente. E eu quero falar, nós somos chamados para influenciar, para queimar, para ativar, para tocar, para trazer cultura, mudar a mentalidade. Mas só vamos cumprir essa missão quando nós abraçarmos o serviço. Serviço que começa aqui, mas é lá fora. O serviço de engajamento. Queridos, eu estou desafiando você a não ter um entendimento, mas vestir essa camisa. Falar, eu nasci para servir.
Eu nasci para servir. O homem não merece. Sabe por que o homem não merece? Porque você faz, eu já falei sobre isso, e às vezes você leva a punhalada daqueles que você mais se doa. E eu não vou perguntar, que se eu perguntar vai todo mundo levantar a mão. Pessoas que você mais se doa são aquelas que te decepcionam. Mas você não está servindo esses homens que te decepcionam. Você está servindo a Cristo. Jesus falou assim, ó, quando tiver uma ceia, um banquete, chama os pobres, aleijados, os que não podem te recompensar, que você vai ser recompensado. Quando você entender que servir as pessoas é servir a Cristo, você não vai selecionar quem você vai servir, quem você vai abraçar, quem você vai beijar, quem você vai tratar bem, quem você vai orar, quem você vai oferecer os seus dons. Você vai ser um agente de Deus, ouvindo o Espírito Santo para servir. Meu irmão, isso é tão sério. A gente dá uma desculpa de falar, eu não sei meu propósito, eu não sei meu chamado, a igreja não precisa. Não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Tiago 4,17 fala assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está cometendo pecado. A omissão é pecado. Provérbios 18:9 fala assim, alguém negligente na sua obra, ele é irmão do desperdiçador, é irmão do destruidor. Então quer dizer, a família que acaba com as coisas, um se chama negligente e o outro é destruidor. Provérbios 18:9. Jeremias 48:10 fala, maldito, maldito, quem fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito. Jesus ele falou, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e você não me vestiu, estive preso e não foste me ver, era estrangeiro e não me hospedaram. Aí vão perguntar, Senhor, quando te vimos desse jeito? Quando, Senhor? Quando te vimos nu, preso, estrangeiro, com fome? Quando? Falou, quando você não fez para um destes, você não fez para mim. Eu não falo que você tem que fazer para todo mundo, querido, mas você tem que fazer. Você tem que ter cultura, identidade de servir, uma identidade de doação. A palavra fala que tem um texto onde tinha um homem que falou assim, eu tive uma grande colheita, e eu não tenho mais onde guardar, o celeiro está cheio, abarrotado. Falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir esse celeiro, vou fazer celeiros maiores para acumular mais. E Jesus, ele chega e fala, louco, vai chegar a hora que vão pedir a tua alma, e vai ser essa noite. E tudo que você acumulou vai ser para quê? Tudo que você acumulou vai ser para quem? Eu quero lançar um desafio, que você, meu irmão, comece a deixar essa palavra. O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala que quando um culto é bom, é quando você sai, né, quebrado, quando você sai em conflito. E eu quero te deixar um conflito santo, para você dar a resposta para um Deus santo. O Deus santo, ele fala para você, não tem desculpa. Ele quer engajamento. Não tem desculpa. Chegou a hora de amar. Não tem desculpa. Chegou a hora de servir. Não tem desculpa. Chegou a hora de arregaçar a manga. Não tem desculpa. Chegou a hora de apresentar os teus dons. Não tem desculpa. Chegou a hora de você entender que a tua história foi permitida na tua vida para um propósito. E esse propósito é para o reino de Deus. Esse propósito é para servir Jesus, servindo vidas, servindo causas, servindo projetos. E juntos, numa cultura de serviço, nós vamos crescer, nós vamos influenciar, nós vamos sarar o corpo. Porque quando tem pouco servindo, a gente não consegue sarar o corpo. É pouco leucócito para muita doença, gente. Muito pouca célula de defesa para muita célula doente. Nós precisamos que todo o corpo se levante na mesma identidade.
Eu nasci para servir. Só falar uma coisa para você. Tem gente que não saiu da luta ainda, sabe por quê? Porque não entrou ainda no lugar de serviço. Tem gente que não saiu da depressão ainda, sabe por quê? Porque não entrou nesse lugar de serviço. Tem gente que ainda fica, sabe, com insônia, com conflito, porque não entrou no lugar de serviço. Tem gente que vive numa tristeza profunda, porque ainda não entrou no lugar de serviço. Eu falo de mim. Eu tenho um monte de lutas. Mas porque a gente serve, a gente vê Deus. E quando eu vejo Deus, não tem como eu falar, por que essa luta, Pai? Onde o Senhor está, Pai? Porque quando a gente está servindo, presta atenção, você vê Deus. Quando você está servindo, você vê Deus. E quando você vê Deus, não importa se a luta acabou ou não, Ele basta. Quando você vê Deus, Ele preenche. Quando você vê Deus, Ele te traz uma viva esperança. Não aconteceu, mas vai acontecer. Meus queridos, se eu estou vendo milagre, como é que eu não vou crer nas promessas que Ele fez na minha vida? Se eu estou vendo Ele fazer, sabe, na vida, né, todo dia, toda hora, em tanta gente, tem algumas coisas que não aconteceu ainda, mas se eu estou vendo, como que eu não vou crer? Porque Ele me mostra no serviço que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, e que Ele vive em mim, Ele vive em você. Você é o instrumento de Deus, o agente de Deus nessa terra. Mas você vai ver isso quando você engajar em servir. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu já bati demais hoje, né? Eu quero perguntar, me fiz entendido? Se eu me fiz entendido, levanta a mão assim. Eita, 80% entendeu. Quem não entendeu, eu vou fazer, né, uma nova palestra para vocês outro dia, para te explicar melhor. Mas o teu propósito nasceu antes de você. E teu propósito é servir. Feche os teus olhos. Quero que você faça silêncio para entrar no lugar de reflexão. Quero que você faça silêncio e que você pense. Como que você tem servido a Cristo? Não é quando você canta na igreja não, tá? Nem quando você põe essa roupa bonitinha para vir no culto. Mas você serve a Cristo quando você ama. Quando você cumprimenta. Quando você dá valor para as pessoas. Quando você oferece os teus dons para ajudar as pessoas. Você mostra que você ama Jesus. Amando pessoas fáceis e pessoas difíceis. Pessoas que podem te recompensar e pessoas que nunca te recompensarão. Porque servir a Cristo é você fazer para aquele que nunca vai poder te retribuir. Ou às vezes porque ele não tem essa natureza, ou às vezes porque ele não tem condição. Mas você serve essas pessoas intencionalmente de todo o coração. Porque você faz para Jesus. Feche os teus olhos. Quero que você agora reflita um pouco. Você que está em casa, reflita um pouco quanto você tem servido a Cristo. E se você não tem servido a Cristo como deveria, o desafio é, Senhor, hoje é a noite de começar. Hoje é a noite de arregaçar a manga. Hoje é a noite de entrar no quarto secreto e falar, Deus, eu estou no ministério apostólico, profético, evangelista, pastor, mestre. Deus, aonde eu estou que eu quero me engajar? Hoje é a noite de você falar, Deus, vou tirar essa cara de rabugento e vou começar a sorrir. Vou parar de fazer de conta que sou mudo e vou começar a falar. Vou tirar essa capa de superior e vou me tornar humilde, fazendo todo mundo se sentir importante. Eu vou ser fonte, não uma represa. Eu vou ser um liberador, não um acumulador. Eu vou ser servo. E você
parecido com o meu Senhor Jesus. Levanta suas mãos se você crê nisso. Pai, eu quero orar, que o Senhor venha liberar agora. Libera, Senhor, libera. Libera, Senhor amado, a identidade. Pai, não é uma unção que eu estou pedindo. Pai, eu não estou pedindo, Deus, uma informação. Eu estou pedindo, Pai, uma ativação de identidade. Porque servir, Pai, faz parte da identidade antes de nós nascermos. E eu quero, Senhor amado, que pessoas sejam inquietadas, chacoalhadas, incomodadas, para entrar nesse lugar de engajamento. Senhor, nós vamos ser uma igreja operante, uma igreja triunfante, uma igreja viva, uma igreja com movimentos e movimentos e movimentos, porque haverá, Deus, pessoas se oferecendo ao Senhor. Deus, eu peço que uma unção, como a palavra fala, Deus, que Deus, os oficiais, treinadores, liberam informação e unção. Eu quero agora, Pai, junto com essa informação, com esse conhecimento, liberar, Pai, unção agora. Liberar unção agora. A unção que faz o homem se levantar. A unção que se apodera do mais fraco, do mais, ó Deus, incapaz. Deus, do mais, ó Deus amado, fechado e tímido, do mais ferido. Tem pessoas feridas, homens e mulheres feridos aqui, papai, mas vão ser tocados pela unção agora, para ser levantados para servir. Não vão ficar olhando para a história de traumas, não vão ficar olhando para a história dos ingratos, ó Deus amado, não vão ficar olhando, Deus, com olhar de vítima, mas vão se levantar e vão falar: Cristo vive em mim, e eu vou mostrar Ele para o mundo. Cristo vive em mim, e eu vou mostrar que o Cristo que está em mim, Ele é servo de todos, Ele veio para servir, e Ele serve através de mim. Meu Deus, eu quero declarar essa ativação na identidade de cada homem e cada mulher, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos. Eu quero que você não saia. Nós vamos entregar a palavra de conhecimento para a cura, mas vamos adorar o Senhor e refletir o quanto você vai se comprometer com essa mensagem, no nome de Jesus.